Olá, como vão todos vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu sei que esse tipo de tema aqui não é muito atrativo porque a maioria das pessoas nem cogita que essa história de ressurreição possa ter um mínimo de verdade. Muitos de vocês pensam, será? Alguns já acreditam, outros não têm o fundamento científico ainda para compreender, mas a maioria ignora totalmente um tema como este. Mesmo dentre as pessoas aqui do canal, veja só que de 77 mil pessoas, só 11 mil assistiram o último vídeo que tratava do tema, de cientistas tentando técnica de ressurreição, porque, embora isso seria algo fundamental para as pessoas buscarem o conhecimento, porque isso vai mudar totalmente a face da Terra em que nós vivemos, a maioria das pessoas pensa, não, isso é ficção, isso é coisa lá do Jurassic Park, e nem perdem tempo, nem sequer abrindo. Mas quando isso vier lá na frente, e eu vou daqui a alguns anos dizer, lembra quando eu gravava vídeos 5 anos atrás, 10 anos atrás? Quando isso acontecer, que as pessoas observarem isso com os próprios olhos, aí elas vão começar a prestar mais atenção. Mas vocês já vão se adiantando muito à frente dos demais, né? Veja só, isso aqui não é brincadeira, pessoal, são temas tratados de forma séria pela ciência atual. Veja só, a matéria aqui bem recente desse mês. Podemos ressuscitar espécies extintas? Cientistas testam o Jurassic Park. Programação preditiva. Vocês acham que isso é uma técnica que está surgindo agora? Ou já existe há muito tempo? Muito mais tempo do que as pessoas pensam, bem antes do Jurassic Park. Então aqui eles falam da ideia de ressuscitar o mamute lanoso, que eles chamam de grandioso, é um mamute que está lá, de vez em quando eles encontram um corpo de um mamute lanoso no permafrost, né? Outro que a gente citou no vídeo anterior, né? Que é dos ratos da ilha Christmas e etc. Eles estão aí buscando efetivamente com que isso seja feito, mas isso vem através de técnicas de engenharia genética, busca de ressurreição, de manipulação, através de manipulação do DNA. Não é como os milagres bíblicos, não. É agora a nova religião, o novo sacerdócio é a ciência. Os novos sacerdotes são os técnicos científicos. A nova linguagem religiosa é a linguagem tecnológica. E a tecnologia envolve tanto a tecnologia informática quanto biológica, química, etc. Então esse é o novo sacerdócio. Isso tem tudo a ver com religião, inclusive. Veja só, isso aqui é outra matéria agora, de março também. Entenda o processo de desextinção que quer trazer o extinto tigre da Tasmânia de volta à vida. Então são várias iniciativas ao redor do mundo. Isso aqui foi atualizado, uma matéria de uma semana foi atualizada na outra. Apesar do esforço e da luta diária de ambientalistas e cientistas para salvar as mais de 26 mil espécies ameaçadas de extinção em todo o mundo, milhares de animais efetivamente deixam de existir todos os anos. Então, uma das ideias é trazer à existência novamente tigres da Tasmânia, como esse que você está vendo, mamutes lanosos, os ratos extintos da ilha Christmas e etc. Só que vocês não pensem que esse tipo de ideia nasce agora. Isso é algo muito mais antigo e tem a ver com essa nova religião científica que a maioria das pessoas, principalmente quem não está lá na comunidade, ainda não entendeu que tem conexão com o hermetismo, com os conhecimentos ocultos trazidos pelas sociedades secretas, com essa busca da pedra filosofal. O que é a pedra filosofal? O que é a grande alquimia buscada aí pelos magos que posteriormente passaram a ser chamados de cientistas? Por que a pessoa não vê o óbvio passando por baixo do nariz delas? Porque elas não buscam a verdade, elas buscam viver uma fantasia, e a fantasia é aquilo que é prometido para elas, é prometido constantemente um mundo mais justo no futuro, um mundo utópico, imortalidade, imortalismo, deificação, etc. E as pessoas então caindo numa narrativa em que elas não compreendem, elas acabam não vendo de onde vêm essas coisas. Então, por exemplo, vocês percebem que essa aqui é a tumba de Tutankhamon, que enfeitiçou o mundo influenciando a moda após 3.000 anos. Que bobagem
enfim, eles usam esses termos para tudo, né? Mas veja só, aqui nós temos uma múmia, e o que é uma múmia? O próprio nome já diz, é um corpo mumificado, é um corpo preservado, para quê? Para a ressurreição. Eles acreditavam em ressurreição dos mortos. O hermetismo de Thoth, Hermes, ou de Hermes Trismegisto, ou do, enfim, ele tem vários nomes, né? Ela finca bases no Antigo Egito. Isso aqui vem de uma origem de uma fé atlantista. Vocês lembram quando Platão escreve o livro A República, e durante a discussão do tema da República é citado a existência da cidade de Atlântida. Se você vai fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, descobre que essa mítica cidade de Atlântida chegou ao conhecimento de Platão através do avô ou bisavô, mas acho que era o avô de Platão, que teria aprendido isso com um sacerdote ocultista egípcio, que disse que a tradição hermética egípcia teria vindo dos Atlantes. E aí nós poderíamos entrar naquela questão toda de Shambhala. Isso tudo nós vamos tratar lá na comunidade fechada, tá, pessoal? Sobre Atlântida a gente já falou bastante lá, sobre esse mito atlantista, que traz as raízes, ou parte das raízes das sociedades secretas atuais, né? Mas nós temos de nos aprofundar no assunto de Shambhala e da Hiperbórea, que traz a vertente de sociedades secretas e místicas orientais, que trazem a mumificação, de não mais de múmias egípcias de 3.000 anos atrás, mas de figuras como Vladimir Lenin. Veja só que o corpo de Vladimir Lenin, aquele que muitos acreditam ou acreditavam que era um ateu, e na minha opinião nunca foi ateu, na verdade nem é opinião, eu tenho isso como uma certeza fundada em informações que eu encontrei, de que Lenin ele sempre foi adepto dessa vertente de conhecimentos ocultos e desse paganismo que eles transformaram numa nova religião através daquilo que hoje se chama ciência. E eles eram os novos sacerdotes, os engenheiros, os técnicos, os cientistas, eram os sacerdotes da nova religião, e nova entre aspas, porque ela era na verdade uma renovação de um paganismo muito antigo. Então não por acaso o corpo de Lenin foi preservado, porque dentro dessa crença, que inclusive era a crença dos futuristas e dos simbolistas, né, ela funda então essa ideia que cria o cosmismo, que depois redunda nos cosmonautas buscando os conhecimentos nos deuses estelares, né, assim como os astronautas da NASA, aí na vertente atlantista, né. Então os de Hiperbórea, os que dizem que tem a vertente advinda de Shambhala, eles fazem a mesma coisa, só que ambos os lados, cada um acha que tem a verdade absoluta consigo. Eles usam símbolos como este aqui, que eram símbolos de invocação, e veja em que é que ele está inserido. Isso aqui é uma espécie de cubo. O que representa o cubo? Isso é uma linguagem muito difícil de passar, por isso que demanda as centenas de vídeos que nós temos lá na comunidade fechada para compreender, mas mal e porcamente resumido, o cubo ele representa a quarta dimensão, que é o tempo. Nós vivemos num mundo de 3 dimensões, que é o mundo do espaço, né? São as 3 dimensões, para frente e para trás, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, né? E existe a quarta dimensão, que Einstein denominou, conjugando todas elas, de espaço-tempo. É o espaço-tempo. A quarta dimensão é o tempo. O 4 é o cubo. Então, quando você está inserido dentro de um cubo, e aí há toda aquela coisa envolvendo a história do cubo negro, do cubo branco, que nós tratamos lá na comunidade fechada também, eles estão colocando um corpo dentro de um cubo, porque isso representa a tentativa de vencer o tempo. Então, é como se o corpo ficasse congelado numa espécie de, obviamente, simbolicamente falando, isso aqui não é uma máquina do tempo, é apenas um jazigo, né? Mas simbolicamente falando, uma espécie de paralisação do tempo, porque eles acreditavam no imortalismo e que um dia a técnica e a ciência, e não Deus, né, é que traria a imortalidade para o homem.
É mais ou menos a mesma promessa que foi feita para Adão e Eva. Você não precisa de Deus. Coma do fruto do conhecimento, ou seja, da ciência, e seus olhos abrirão e você jamais morrerá. Então foi feita uma promessa lá atrás e que continua sendo feita agora. Conhecimento é o quê? Ciência. Você conhecer, você ter ciência. Ciência das coisas, ciências de como o mundo funciona. Como funciona a sua árvore da vida. Onde é que está a árvore da vida? No meio do jardim. Onde é que está a árvore do conhecimento, o livro da vida? Dentro do jardim. Aí Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós. Então eles estão falando do quê? Do DNA humano. E aí, como se não bastasse, nós vemos aqui um cubo, ele é um cubo trapezoide, né? Em formato, na verdade ele representa também o cubo e o trapézio. Existe a sociedade, ou existia, né, a sociedade do trapezoide. Então nós vemos que aqui nós temos um trapezoide para baixo e um trapezoide para cima. E esse trapezoide, ele representa o as above, sub below também, e aqui nós vemos o quê? Os 3 degraus da pirâmide, né? Então são quase como que uma repetição em menor escala das 33 vértebras, né, por onde sobe a Kundalini. Eu misturei um monte de tema, pessoal, mas aqueles que têm um conhecimento um pouco mais embasado sabem e entendem um pouquinho do que eu estou querendo dizer. E é isso, pessoal. Então não pensem que eles... Eu não estou dizendo para vocês acreditarem que isso vai funcionar. Bem pelo contrário, isso não vai funcionar, pelo menos não adequadamente. Porque essa busca do imortalismo através da própria capacidade humana, da ciência humana, é mais uma dessas promessas falsas. É mais ou menos como foi aquela promessa contada lá na história de Adão e Eva, de imortalidade, que seus olhos se abririam e seriam como deuses. É o que eles buscam, né? Se tornar imortais e deuses na Terra. Isso não vai funcionar porque eles estão tentando hackear, copiar a chamada chave de Davi, que foi dada ao Messias, que é o único que pode fechar sem que ninguém possa abrir, e o único que pode abrir sem que ninguém possa fechar. Abrir o quê? Dentre tantas coisas, a porta da imortalidade. Então, aqueles que estão buscando com as próprias forças, infelizmente ou felizmente, né, mas infelizmente para eles, não a encontrarão e, pior, sofrerão as consequências daqueles que resolverem tentar burlar aí mais uma vez aquilo que foi proibido lá atrás e caírem na última tentação da humanidade. Acredite quem quiser, mas a ciência está sim buscando isso e está buscando isso a sério. Mais uma vez, mordendo no fruto do conhecimento proibido. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.